Bem, amigos da Rede Globo. Opa, Rede Globo não, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no decreto publicado neste domingo, que passa a valer a partir de hoje, dia 13 de abril de 2020, aqui no estado de Santa Catarina, com relação à quarentena. E aqui está, na verdade, a portaria, né? Uma portaria baseada no decreto que instituiu o isolamento, a quarentena aí, né? Portaria número 244, de 12 de abril de 2020. E aqui tem a exposição de motivos. Vamos para o que interessa. Artigo 1º. Ficam autorizadas em todo o território catarinense, a partir de 13 de abril, hoje, a abertura e a realização de atividades exercidas por 1. Hotéis, pousadas, albergues e afins. 2. Restaurantes, bares, cafés, lanchonetes e afins. 3. Comércio de rua em geral. Esse comércio de rua, no começo, quando eu estava lendo aqui, eu achei que se referia aos ambulantes, mas eu vejo que não. Lá para frente você vai ver que não está falando de ambulantes, e sim das lojas. As lojas que ficam nas ruas, nas avenidas aí em geral. Então, a partir de dia 13 de hoje, o comércio em todo o estado de Santa Catarina volta a funcionar, mas nós vamos ver que ele vai ter restrições. Vamos lá. Artigo 2º. Os estabelecimentos descritos no inciso 1 do artigo 1º, ou seja, aqui ó, nos hotéis, pousadas, albergues e afim, deverão cumprir as seguintes obrigações. Primeiro, somente poderão ativar 50% da sua capacidade total de hospedagem. Tranquilo. Isso aqui é muito fácil de controlar e de fiscalizar, porque o hotel, a pousada, ela tem um número de quartos e um número de leitos, e por esse número você deduz qual a sua capacidade total. Então, se tem capacidade lá para abrigar, para hospedar, na verdade, 100 pessoas, né? Você vai permitir a entrada, a hospedagem de somente 50 pessoas. Bem tranquilo nessa parte, não há problema algum nesse dispositivo do decreto, da portaria. Devem disponibilizar álcool gel, né, nas portas dos elevadores e nos corredores de acesso aos quartos. 3. Serviços de alimentação, tal como restaurantes, bares e lanchonetes localizados dentro das hospedagens, poderão atender aos hóspedes somente em serviços de quarto. Então, não pode descer até o restaurante do hotel. Tá, vamos lá pro quarto. As áreas sociais de convivência, tais como salas de jogo, academia, piscina, deverão permanecer fechadas. Então, as academias dos hotéis, dos albergues, das pousadas, aquele lugar lá que tem a piscina, né, as salas de reuniões, tudo mais, não vão funcionar. O serviço de governança deverá intensificar a higienização dos quartos e banheiros com desinfecção das superfícies com álcool gel a 70. Esse 70 aqui, bom, eu não sei a especificação. Para mim o álcool era 70%, né? Mas tá aqui dizendo 70 graus, ao que parece. Bom, sou um ignorante no assunto, desculpem aí. Ou sanitizantes de efeito similar, além da limpeza de rotina. Eu quero saber como é que eles vão fiscalizar isso, né? Mas enfim, né? Vai da boa intenção aí do dono do hotel, né? Ao final da estadia do hóspede, deverá... eu tenho uma teoria aqui, pessoal. Eu sempre tenho assim, ó. Leis que não podem absolutamente serem fiscalizadas devem evitar serem publicadas ou editadas, porque isso gera uma sensação de anarquia, uma sensação de descumprimento, de desrespeito à lei. De nada adianta você fazer uma lei que você não possa cumpri-la, né? Então não adianta eu fazer uma lei, por exemplo, proibindo que chova no meu estado. A partir do dia 1º de abril é proibido chover, por exemplo. Não existe isso, né? Não tem como cumprir isso. E isso acaba desmoralizando a lei perante o cidadão.
Ao final da estadia do hóspede, deverá ser realizada a limpeza e desinfecção completa dos quartos e superfícies antes da entrada do novo hóspede. O que eu acredito que já é feito, né? Mas enfim. Todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido, não tecido, TNT, ou tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independentemente de estarem em contato direto com o público. Estou tomando um chimarrão aqui, por isso faz esse barulho, pessoal. Artigo 3º. Vamos lá. Artigo 3º da portaria. Os estabelecimentos descritos nos incisos 2º do artigo 1º, inciso 2, não 2º, deverão cumprir as seguintes obrigações. Primeiro, somente poderão funcionar na modalidade de tipo teleentrega, delivery, não sei se é assim que fala, retirada na porta e ou balcão, take out. Não sei por que colocar esses nomes em inglês aqui, meu amigo, não tem necessidade. É umas coisas que, olha, mas tudo bem. Drive-thru. Ah, tomar banho, que drive-thru o que, rapaz? Mas tudo bem, né? Tá, mas você entendeu, né? Retirada lá no local. Então você comprou um x-salada, você vai buscar ou pede para entregar. Muito bom. Nos pontos de atendimento ao cliente deve ser disponibilizado o dispensador de álcool gel. 3. As refeições, lanches, cafés, bebidas e alimentos em geral devem estar em recipientes prontos para viagem, marmitas ou pratos feitos para entrega aos clientes, sendo proibida a modalidade de buffet de autosserviço, self-service. 4. Não poderão disponibilizar autoatendimento de produtos não embalados aos clientes. Todos os trabalhadores deverão usar máscara de tecido, não tecido, ou tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independente de estar em contato direto com o público. Beleza. Haja máscara, hein? Mas legal a intenção aqui. Positivo. Os estabelecimentos de comércio de rua em geral deverão cumprir as seguintes obrigações. Então agora a parte mais importante, que vai falar do comércio. Então, já vimos aí que esse comércio de rua não é o ambulante, tá? É aquela loja que fica numa rua, numa avenida. Porque existem comércios que ficam dentro de galerias, shoppings e tudo mais. Tava lá. 1. Não é permitida a prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados, entre outros. Então não pode provar o produto. Você não pode usar ali o provador, nem calçar aí o sapato, tênis, a sandália, enfim. Não pode. Os provadores, se houver, deverão estar fechados. 3. O número de clientes dentro do estabelecimento não pode ultrapassar 50% da sua capacidade. Ora, aqui existe um dispositivo que não tem aplicabilidade prática. Por quê? Eles usaram o mesmo dispositivo que eles usaram com relação ao hotel. Só que a loja, uma loja de rua, ela não existe um documento oficial ou uma declaração do próprio proprietário de qual seja a sua capacidade máxima. Não existe não existe esse documento oficial. Para que daí você possa deduzir qual é a sua capacidade de 50%. Então você tem lá uma loja pequena, vamos supor aí de 60 metros quadrados, e aí você tem lá 25 pessoas entulhadas dentro dessa loja. A polícia chega, vai dizer que não pode haver aglomeração, o estabelecimento vai se defender alegando o artigo 1º e o artigo 4º da portaria que o próprio governo editou e vai dizer não, a capacidade dessa loja é de 100 pessoas, é de 50 pessoas. E nós estamos com 25 pessoas aqui dentro, então estamos com 50% da capacidade. Pronto! O policial não vai poder falar nada. Ninguém vai poder fazer nada, porque não tem como eles dizerem, a capacidade de vocês não é de tudo isso, a capacidade de vocês é de 10 pessoas só. Aí ele vai dizer, mas quem é você para dizer que a capacidade é de 10 pessoas? Onde é que está escrito isso? Então, como não tem como aferir qual é a capacidade máxima,
não tem como aferir qual é 50% da capacidade. Então, esse dispositivo aqui é impraticável. Impraticável. A não ser que eles tivessem feito assim. Tivessem, pela área de atendimento ao cliente, estabelecido um número de pessoas que poderiam ficar. Por exemplo, só pode ficar uma pessoa por metro quadrado. Ou uma pessoa a cada 5 metros quadrados. Aí sim. Aí você mede o tamanho do estabelecimento, que é destinado à permanência do cliente e à circulação dele. E aí, pelo tamanho, pela área física do estabelecimento, você calcula quantas pessoas podem estar ali naquele momento. Ou ainda, mas daí já não tão acertadamente a meu ver, poderia limitar, ó, cada estabelecimento vai atender 3 pessoas por vez. Mas aí, claro, tem lojas que são muito grandes, que tem capacidade de realmente atender 10, 20, 30 pessoas sem haver aglomeração. Então essas lojas ficariam prejudicadas. E há lojas muito pequenas, que mesmo 3 pessoas lá dentro já seria o suficiente para o contágio. Então ficou mal elaborado essa parte aqui do texto. 4. Todos os produtos que forem adquiridos pelos clientes deverão ser limpos previamente ao uso, sendo esta uma orientação dada pelo estabelecimento. Aqui houve um erro de ortografia. A pessoa que digitou aqui e quem fez a revisão dessa portaria não se atentou que essa palavra aqui não tem acento, senão ela muda todo o sentido da frase. E a palavra está existe. A palavra está existe. Eu não sei agora se é na nova regra ortográfica, eu acho que está nem tem mais acento, não tenho certeza. Mas a palavra está, como eles quiseram dizer aqui, não faz sentido nessa frase. Eu vou ler aqui para vocês verem. Todos os produtos que forem adquiridos pelos clientes deverão ser limpos previamente ao uso, sendo está uma orientação dada pelo estabelecimento. Não faz sentido. Então, mais uma coisa aí. Mas enfim, né? Mostra, mas é um erro também pequeno aí. Acontece, né? Mas o pessoal deveria rever, né? Porque é um documento oficial aí, né? E ainda mais numa situação em que se questiona muito a capacidade e a competência para o governo aí conseguir estar expedindo esses decretos que são, a meu ver, bastante questionáveis, como já demonstrei em outros vídeos aqui no canal. Mas vamos lá. Todos os produtos expostos em vitrine deverão ter sua higienização realizada de forma frequente. Recomenda-se, ó, aqui tem que haver um ponto. Ele está mudando o assunto, não é uma continuação. Mas enfim. Recomenda-se redução da exposição de produtos sempre que possível. Beleza. Então, é uma recomendação, não é uma obrigação. Mas evitar de ficar expondo os produtos. Claro, muito bom. Funcionamento dos estabelecimentos citados no artigo 1º está condicionado ao cumprimento das seguintes obrigações sem prejuízo das medidas já determinadas nos artigos 2º, 3º e 4º. Priorização do afastamento sem prejuízo de salários de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes, imunodeprimidos. Legal esse inciso 1, mas querendo ou não, a intenção é boa, mas vai gerar um ônus aí pro empregador, né? Mas enfim. Não vou criticar essa medida, mas fique sabendo você que sim. Isso pode vir a levar os pequenos comércios a quebrar. Mas evita o desemprego. Então tem os dois lados aí, né? Você tira suas próprias conclusões. Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos. Show. Legal. Adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde do trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho. Utilização, se necessário, de veículo de fretamento para transporte de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% da capacidade de passageiros sentados. Opa, legal. Aqui tem como aferir o número, viu? Então isso aqui foi objetivo e tem como realizar na prática. Fica obrigatório providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do estabelecimento, bem como a organização das filas
para que seja mantida a distância mínima de 1,5 m entre cada pessoa. Se alguns trabalhadores, proprietários, empregados ou terceirizados apresentarem sintomas de contaminação pelo Covid-19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem afastados do trabalho pelo período mínimo de 14 dias ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem ser imediatamente informadas dessa situação. A fiscalização dos estabelecimentos que estão em funcionamento ficará a cargo das equipes de vigilância sanitária e das equipes de segurança pública. Então aqui tanto a vigilância sanitária, os órgãos do Estado de vigilância sanitária, quanto as polícias, os órgãos de segurança pública, que no Estado a polícia ostensiva é a polícia militar. Claro que em alguns estabelecimentos específicos, como fóruns, portos públicos, aí vai ser feito pelas polícias daqueles locais. Guarda portuária, vigilância terceirizada se for o caso, mas aí não é segurança pública. Mas em alguns fóruns também a polícia militar atua. E também os órgãos de vigilância sanitária. O não cumprimento do regulamento disposto nessa portaria implicará em abertura de processo administrativo sanitário nos termos da Lei 6.320 de 83. Mas enfim, tá aí a portaria publicada. O que eu acho dessa portaria? Eu acho que agora melhorou o negócio. Eu acho que agora foi encontrado um meio termo que antes estava errado. Na minha visão, o decreto que baseia a quarentena é inconstitucional, independentemente dele ser certo ou errado, ele é inconstitucional. E não tenho que discutir sobre esse assunto, já foi demonstrado aqui nesse canal que os decretos são ilegais. Somente o governo federal poderia impedir o direito de ir e vir das pessoas, o direito de reunião, de locomoção, enfim. E isso só se faz através da decretação do estado de sítio com a aprovação com a autorização do Congresso Nacional. Então, a meu ver, é o único meio legal de você impor que as pessoas fiquem em casa. Então, o decreto que baseia essa portaria é ilegal, na minha opinião. Mas, pelo menos agora, eles retrocederam um pouco, deixaram abrir o comércio, né? Deixaram algumas coisas funcionar, porque não dá. Realmente não dá para ficar sem o ganha-pão, sem o sustento. O país vai quebrar e vai ser muito pior do que a pandemia. Agora eu te pergunto, por que eles não fizeram isso lá desde o começo? Se desde o começo nós estamos falando em redes sociais, no YouTube, que além dos decretos serem ilegais, eles são insensatos, eles são irresponsáveis. Ninguém está falando para não se fazer nada. Eu fui um dos primeiros a defender aqui no canal que algo deveria ser feito pelas autoridades, mas não do jeito que eles fizeram. Então agora eu vejo que encontraram um meio termo, ao meu ver ainda tem pessoas aqui que vão sair extremamente prejudicadas. Então ainda poderíamos melhorar um pouco mais esse decreto, mas agora pelo menos você dá uma respirada aí, né? Então o governador volta atrás, né? Nós estamos no ápice da epidemia e ele voltou atrás e reconheceu, claro, não reconheceu expressamente, mas com essa portaria ele acaba reconhecendo que na verdade o presidente Bolsonaro tinha razão, né? Tinha razão. A economia tem que girar. Claro, você não vai liberar todo mundo assim como se nada tivesse acontecido. Isso é uma irresponsabilidade, isso é no mínimo uma loucura, ainda que seja uma coisa criada, que não exista esse negócio de pandemia, que eu acho que isso está errado, mas ainda que fosse, por precaução, por prudência, não custaria a gente tomar algumas medidas. Não custa. Se a epidemia vai matar milhões, como disseram, isso é incerto. Mas se a economia quebrar, é certo que as pessoas vão morrer de fome, que as pessoas vão se matar e que o país vai entrar numa depressão econômica como nunca visto na história desse país. Então agora concordei aqui com a portaria, não 100%. Eu acho que muitas coisas estão ainda ilegais, como proibição de ir à praia, né, essas coisas assim não fazem sentido. Bastaria que não, por exemplo, a praia, assim, ou lugares mais abertos, bastaria que você proibisse a aglomeração das pessoas. É muito fácil. E as pessoas mesmo não vão querer se aglomerar. Agora você prender uma pessoa, um banhista, que foi sozinho caminhar no meio da praia, às vezes uma praia deserta, tá caminhando com seu animalzinho, com seu cachorro, né? Isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa que não tem o menor cabimento, né? Nós vimos muitos abusos durante a vigência desses decretos, dessas portarias, nós vimos muitos abusos, e isso prova duas coisas, que nem os governantes, nem a força pública, a polícia militar, civil, enfim, elas não estão preparadas, não estão 100% preparadas
para realmente lidar com uma situação como essa, para realmente lidar com os direitos dos cidadãos. Eu não sou um democrata, eu não sou um garantista, mas se há uma lei, se há uma constituição, elas devem ser respeitadas, porque na hora em que a gente cobra uma ação mais dura das forças policiais para cima da bandidagem, eles alegam que existe uma lei que eles devem cumprir, e eles estão certos. Mas na hora que é para cumprir essa mesma lei em relação ao cidadão que foi só passear numa praia, foi tomar um banho de mar, aí parece que a lei não existe mais, né? Parece que a vontade de um governador vira a vontade de Deus. Isso está errado. Isso mostra um despreparo das forças policiais. Eu já trabalhei nas forças de segurança pública, hoje trabalho ainda nas forças de segurança pública em outra área, e eu sei que sim, não existe essa romantização da polícia aí. A polícia tem defeitos, e os defeitos devem ser criticados com uma crítica construtiva, claro, não se aponta o dedo, que a gente sabe que também que eles têm milhares de dificuldades, não tem suporte, não tem o Código Penal Militar, o regimento interno das polícias estaduais, das polícias militares, é muito rígido, é injusto, tem uma série de problemas aí dentro das polícias, né? Mas não negando essas dificuldades, reconhecendo-as, também não deixemos de criticar quando as atitudes policiais estão erradas. Isso eu falo desde o alto comando até o soldado de rua. Valeu, meus amigos, ficamos por aqui, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!